Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar sobre a tua casa, que a bênção de Deus esteja sobre a tua família nessa hora. Nessa segunda ministração, nós temos como base o tema conversão. E quando nós falamos sobre conversão, nós nos perguntamos o que é eternidade, porque para a cristandade, a eternidade ela se inicia com o ato da conversão. E quando nós falamos sobre conversão, vem-nos muitos textos bíblicos à mente, e um deles, um texto muito especial, é a conversão do carcereiro, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16 e no versículo de número 27, onde diz: acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, contando que os presos tivessem fugido. Mas Paulo chamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. E pedindo uma luz, saltou para dentro da prisão trêmulo e prostrou-se ante a Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Então eles disseram: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus familiares. Então, levando-os para a sua casa, lhes pôs a mesa, e grande alegria entrou naquela casa, por causa da sua crença em Deus. Quando nós falamos de conversão, nós falamos sobre mudança. E esse texto ele vem nos relatando muito bem isso. A história começa quando Paulo e Silas são chamados por Deus para pregar o evangelho na cidade de Filipos. E lá na sua obra de evangelização, eles têm uma atitude de evangelizar uma jovem adivinhadora, e acontece o milagre da libertação daquela mulher, e por causa disso uma grande revolta acontece naquela cidade. Paulo e Silas são pegados, eles apanham, são levados para a prisão e ficam presos. E naquele lugar, naquela prisão, Deus começa uma obra maravilhosa, a obra de salvar o carcereiro e a sua família, a obra onde trouxe salvação para a casa de um homem. Deus, ele agiu de uma forma diferente, levando 2 de seus servos para uma prisão. E lá naquela prisão, eles tiveram um momento especial, vendo a conversão de um carcereiro. E nosso primeiro tópico, onde diz: há 2 coisas que devemos ver no método de Deus. Deus, o interessante é que Deus ele tem formas de trabalhar. Deus ele tem maneiras de trabalhar que muitas vezes nos foge da nossa compreensão. A primeira forma que Deus ele começa a abrir porta aonde nós já não vemos porta. Paulo e Silas estavam na missão de levar o evangelho de Jesus Cristo, cumprindo o ídolo do Senhor, quando Jesus Cristo disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a toda criatura. Paulo e Silas estavam incumbidos dessa missão e por ordem de Deus estavam indo anunciar a palavra. Deus tivera aberto uma porta na cidade de Filipos. Deus tinha um alvo de salvar aquele carcereiro. E Deus abriu então a porta para Paulo e Silas pregar o evangelho naquele lugar. E uma outra forma que Deus usou foi a atitude dos seus servos. Deus, ele abriu a porta e Deus contou com a atitude daqueles 2 homens de Paulo e Silas. Porque depois de terem apanhado, de terem sido espancados por levar a palavra de Deus, Paulo e Silas foram presos. E em vez deles murmurarem ou questionarem algo a Deus ou falarem contra Deus, a atitude de Paulo e Silas foi diferente. Paulo e Silas simplesmente, dentro daquela prisão, eles cantavam e oravam. Mas eles não cantavam e oravam quietos para si, não. Eles cantavam de acordo com a Bíblia a ponto de todos os presos escutarem eles cantando e adorando a Deus. E em resposta disso, Deus desceu. A Bíblia fala que houve um terremoto naquela prisão, abalou os alicerces daquela prisão e a cadeia de todos os presos se soltaram. Deus, ele tem formas de trabalhar.
Deus ele tem maneiras de trabalhar que muitas vezes foge da nossa compreensão. E Deus então começa ali a obra de conversão daquele homem. E dentro daquele ambiente onde o carcereiro vê as cadeias ser abertas, ele olha e achando que os presos tivessem fugido, aquele carcereiro, ele tenta se suicidar, ele pensa em se matar e acabar com a sua vida, mas Paulo interrompe e fala: não te faças mal nenhum, porque nós estamos aqui. E aquele homem faz uma pergunta para Paulo e Silas, e é sobre essa pergunta que nós queremos falar contigo nessa hora. Aquele homem que estava em meio a um desespero, parou e perguntou a Paulo e Silas: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E aí que eu quero, meu irmão e minha irmã, te perguntar nessa hora. Você já parou para se perguntar sobre isso? Muitas vezes essas perguntas batem na nossa mente, na nossa cabeça. Aonde nós vamos passar a eternidade? Aonde será que nós vamos viver eternamente? Porque depois disso daqui, meu irmão, minha irmã, há uma outra vida. Há um lugar preparado para nós. E o sábio Salomão, ele diz o seguinte, que tudo é vaidade nessa vida. Você constrói uma casa, é vaidade. Você compra um carro, é vaidade. Você faz uma faculdade, é uma vaidade, porque após a sua morte, tudo isso vai ficar aqui. Os valores terrenos vão ficar aqui, mas existe algo depois daqui que é eterno. Existe algo depois daqui que não se acaba. E Paulo e Silas, eles dão uma segurança àquele homem. E é o que nós vamos ver neste momento. Paulo e Silas, eles em resposta àquele homem: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas, ele responde àquele homem. Paulo dá a solução para aquele homem, a solução que aquele homem procura. E Paulo e Silas, ele responde: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A resposta de Paulo para aquele homem é simples: você deve crer no Senhor Jesus. E isso me faz lembrar de um texto onde Pedro olhou para o Sinédrio de Jerusalém e diz o seguinte: nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus é garantia da salvação. Paulo e Silas, eles olham para aquele homem e falam o seguinte: vocês devem apenas crer no Senhor Jesus, para que haja salvação tanto para você, tanto para a sua casa. A salvação, ela vem primeiro através da conversão. E a conversão, ela é algo que o homem faz. Mas nós devemos crer para assim sermos salvos em Jesus Cristo. A conversão, ela vem primeiro, porque a conversão é uma resposta minha e sua para a salvação que Deus nos dá mediante a pessoa bendita de Jesus Cristo. Um certo pregador uma vez disse que o evangelho não é o homem indo atrás de Deus, mas é o próprio Deus vindo atrás do homem. Cristo já fez tudo por nós, quando Ele se entregou no alto da cruz do Calvário. Mas nós temos responsabilidade, a nossa responsabilidade é de crer. Paulo olhou para aquele carcereiro e disse: você deve crer no Senhor Jesus e vai ser salvo tu e também a tua casa. Nós vemos que aquele homem estava desesperado. Aquele homem viu as cadeias abertas após o terremoto, ele olhou e ele teve o sentimento de se matar, de tirar sua própria vida, porque ele já estava desesperado. E assim é um coração sem Cristo, um coração desesperado sem saber o que vai fazer. Aquele homem estava desesperado. Aquele homem já não tinha para ele mais solução, porque ele sabe que os soldados romanos, que Roma não deixaria aquilo sem punição, porque ele estava com a responsabilidade de guardar aqueles presos. Mas só que quando ele olha para dentro do cárcere, todas as prisões estavam abertas e ele pensa em se suicidar. Então Paulo para e fala: não faça nenhum mal para você, nós estamos aqui. Ou seja, a atitude de Paulo trouxe àquele homem alívio, e aquele homem viu a manifestação de Deus ali, e ele com sinceridade pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo fala: crê no Senhor Jesus e assim será salvo tu e também a tua casa. Nós devemos crer para sermos salvos, tanto você, tanto a tua casa. Aquele homem estava desesperado. Aquele homem já não via mais solução para a vida dele. Aquele homem, a única solução que ele viu
era a morte. A única solução que ele viu era tirar a sua própria vida, era acabar com sua própria vida. Mas Paulo trouxe luz para aquele homem falando: não te faças nenhum mal, crê no Senhor Jesus e vai ser salvo tanto tu e também a tua casa. E a Bíblia nos relata que aquele homem entrou na sua casa e se alegrou com sua família, porque eles passaram a crer em Deus. Tem solução, meu irmão e minha irmã, para a tua vida. Tem solução para a sua história. Tem solução para você. E o nosso dever é apenas te mostrar que a solução vem mediante Jesus Cristo. Se você fosse um salva-vidas e recebesse uma notícia que uma onda muito grande estava vindo na praia e você tinha que tirar todos dali, você iria correr de um lado para o outro gritando, mas muitos iriam ficar parados, tomando o seu refrigerante na beira da praia, jogando o seu vôlei, sem te dar atenção, achando que você estava exagerando demais. E assim foi Paulo e Silas. Paulo e Silas estava avisando aquele carcereiro, pregando a palavra e avisando de uma ira vindoura, que viria uma ira vindoura contra todo homem e que o único jeito de escapar seria crer no Senhor Jesus Cristo. Portanto, meu irmão e minha irmã, que nesta hora você possa entender que existe solução para você, que existe solução para a tua casa, que existe solução para a tua vida. A sua vida não vai acabar desse jeito, a sua história não vai acabar, a sua casa não vai acabar dessa forma. Tem solução para você, existe solução para a tua casa. E a solução é crer. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e também a tua casa. Cristo fez tudo por nós quando se entregou naquela cruz. E em resposta ao sacrifício de Cristo na cruz, nós devemos crer. Creia e será salvo tanto você e também a sua casa. Que nesses dias Deus possa te abençoar. Que nesses dias o Senhor Jesus possa ministrar graça sobre a tua família. Existe salvação para a tua casa. Existe mudança para a tua casa. A tua vida não vai acabar desta forma. A vida da tua família não vai acabar desta forma, porque Jesus tem solução para você. Jesus Cristo tem solução para a tua vida. Se você tem sede, Ele é água viva. Se você tem fome, Ele é o pão da vida. Jesus Cristo tem solução para você. Portanto, creia no Senhor Jesus. E nesses dias, permita que a graça de Deus entre na tua casa e que Deus possa gerar conversão na tua família e mudança dentro do teu lar. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar você e a tua casa. E neste momento eu quero orar pela sua vida e pedir ao Senhor Jesus Cristo que invada a tua casa, mova na tua casa e que a tua casa possa ser impactada pela graça de Deus, que a tua casa possa ser impactada pela glória de Deus e que você possa crer no Senhor Jesus e assim ser salvo. Deus tem solução para a tua vida. Ó Deus, nós te glorificamos. Senhor, nós queremos te exaltar neste momento. Eu te glorifico por essa família, ó Deus, que abriu a porta da casa para que seja ministrada graça, para que seja ministrada, ó Deus, vida sobre ela. E nós queremos declarar, ó Deus, que existe solução para esta família, que existe solução, ó Deus, para esta casa. O Senhor, ó Deus, preparou algo novo. O Senhor preparou, ó Deus, algo sobrenatural. O Senhor preparou salvação. E a salvação vem, ó Deus querido, primeiro através da conversão. E a conversão vem com a nossa crença. Ó Deus, nós precisamos depositar a nossa crença, ó Deus querido, no Senhor Jesus, porque através do Senhor Jesus nós temos garantia de vida eterna. Ó Deus, como Paulo, ó Deus, e Silas responderam para aquele carcereiro: creia, meu irmão, no Senhor Jesus para ser salvo você e a sua casa. Nós, ó Deus, queremos declarar sobre esta família que nós devemos crer no Senhor Jesus para ser salvos, tanto nós como a nossa casa. Nós te glorificamos por esta casa. Nós abençoamos esta família. Nós abençoamos este casal. Nós abençoamos esses filhos, ó Pai. E nós pedimos ao Senhor, ministre graça sobre eles. É o que nós te pedimos nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus possa gerar mudança na tua vida mediante a tua crença no Senhor Jesus Cristo. Amém.